Madrasta obriga a enteada a casar com um estranho que parecia um mendigo, mas um grande segredo poderia mudar tudo. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like para não perder mais histórias emocionantes como esta. O casamento, como muitos sabem, é um contrato. Não se trata de uma formalidade legal ou de uma tradição social. Estamos falando do tipo de contrato metafísico, o tipo que se passa invisivelmente entre as almas, entre as mentes que se engajam nesse jogo altamente complexo de significados e expectativas. Helena, como se estivesse presa em uma teia tecida por outras mãos, sentia que esse contrato não tinha sido assinado por ela, mas sim imposto. A madrasta, uma figura com o poder de manipular as marionetes com fios invisíveis, não lhe dera. Escolha o mendigo. Mas quem era realmente o mendigo? Não parecia um mendigo de verdade. Algo estava errado. Mas o quê? Ele não se mexia como os outros, não cedia à vergonha coletiva da situação, da humilhação de ser forçado ao casamento diante da elite da cidade. Essa calma, essa serenidade, talvez isso fosse o mais perturbador, mais do que sua aparência um tanto desconcertante. Não se tratava de pobreza visível ou de falta de status. Havia algo além, uma sutileza nas entrelinhas, um campo de energia que Helena ainda não conseguia decifrar. A madrasta se aproximou, sussurrando ameaças no ouvido de Helena. Se não aceitar, ela disse, algo terrível acontecerá com as pessoas que você ama. E então, a realidade parecia se deformar. Tudo ao seu redor se distorcia com as palavras da madrasta, como se uma força superior estivesse forçando a percepção de Helena a entrar em uma nova sintonia de medo e desespero. Ela não sabia mais o que pensar. Cada fio da sua mente parecia ser puxado em uma direção diferente. Miguel, ou quem quer que ele fosse, aceitou o casamento com uma calma perturbadora. Ele não parecia ter pressa. Ele parecia saber demais. Ele não estava preocupado. Não estava ali apenas por amor ou por necessidade. Não. Miguel sabia algo que Helena não conseguia entender. E esse algo parecia ser o centro daquilo tudo, como um código que Helena ainda não conseguira quebrar. Estou aqui por um motivo, ele murmurou em voz baixa. Mas qual motivo? Seria ele apenas uma peça nesse tabuleiro de xadrez ou algo mais? Havia uma verdade escondida sob seus olhos, enigmáticos. A recepção, é claro, era apenas um cenário para o verdadeiro jogo. As risadas, as piadas, as olhadas dissimuladas, tudo fazia parte da performance. Miguel foi o alvo, e Helena sentiu isso no fundo da espinha. Mas ele estava imune. Não se deixava afetar, e isso causava mais inquietação em Helena do que qualquer insulto. Havia algo maior em jogo, e ela sabia disso agora. Algo que não poderia ser exposto ainda, mas que de alguma forma ela já pressentia no ar. Quando tentou fugir, a voz de Miguel a alcançou. Agora você está envolvida em algo muito maior, ele disse, e as palavras caíram sobre ela como uma verdade, imutável e definitiva. Helena percebeu que sua fuga era uma ilusão. Não havia como escapar agora. Ela estava atada a algo desconhecido, algo que ela ainda não compreendia completamente. O que Miguel estava escondendo era a pergunta que pairava no ar. Não havia respostas, apenas mais perguntas. E Helena, como um gato em uma caixa, ficava cada vez mais curiosa, mais consciente de que a verdade, qualquer que fosse, estava mais próxima de ser revelada do que ela imaginava. Cada gesto, cada palavra, cada ato parecia ser uma chave, e ela estava prestes a descobrir o que ele realmente significava. A casa era um labirinto,
Não no sentido literal, claro. Não havia paredes desmoronando, nem corredores infinitos, mas o ambiente estava repleto de uma energia estranha, como se as paredes respirassem segredos, como se os próprios móveis estivessem ativamente envolvidos em um jogo que Helena ainda não conseguia entender. Quando Miguel, ou quem quer que ele fosse, a conduziu àquela mansão, essa fortaleza opaca que parecia repleta de portas trancadas e janelas que não permitiam a passagem de luz, nem da verdade, ela se sentiu como uma marionete sendo puxada por fios invisíveis que a conduziam sem que ela tivesse qualquer controle real sobre os movimentos. Aqui, no entanto, ela não era a única marionete. Havia algo no ar, uma vibração, como se a casa fosse mais do que um simples edifício. Era um espaço repleto de intenções não ditas, de histórias não contadas, de mistérios que se ocultavam em cada canto. E Miguel, com seus olhos calmos e seu comportamento enigmático, parecia entender muito bem o jogo, enquanto Helena estava apenas começando a ser conscientizada da complexidade da trama. O quarto que ela deveria dividir com ele, com Miguel ou Gabriel, quem poderia dizer? Parecia estar isolado do resto da casa, como um esconderijo dentro de outro esconderijo. Mas o que ela não sabia é que a verdadeira prisão de sua mente ainda estava por vir. Quando exigiu saber quem ele realmente era, não obteve resposta concreta. Estou aqui por um motivo, ele disse como se fosse um mantra. Não havia como escapar da sensação de que ela estava sendo arrastada para algo ainda maior. Algo que não podia entender naquele momento, mas que de alguma forma sentia em cada célula do seu corpo. Durante a noite, quando a casa estava quieta e as sombras se esticavam ao longo das paredes, Helena, como uma mulher à beira da loucura, tentou fugir. Mas sua mente estava em um estado peculiar. Uma combinação de medo e curiosidade insaciável que a impelia a agir de maneiras irracionais. No entanto, quando foi interceptada, a revelação foi ainda mais desconcertante. Miguel, ou o que quer que ele fosse, a informou de que estavam sendo observados. Observados por quem? Por que razão? Ela nunca soubera, até aquele momento, o quão grande era o alcance daquilo em que estava se envolvendo. Não eram apenas as suas ações que estavam sob escrutínio, mas cada pensamento, cada movimento, como se sua mente estivesse sendo mapeada, analisada, controlada de alguma forma. A madrasta, aquele ser de aparente controle absoluto sobre o destino de Helena, fez uma visita inesperada. Cada palavra dela parecia carregar o peso de um futuro sombrio. Helena sabia que não podia confiar nela, mas ao mesmo tempo, algo na sua postura sugeria que ela também não estava sendo completamente sincera sobre sua própria posição no jogo. Era como se ambas estivessem dançando em uma coreografia que só fazia sentido para aqueles que compreendiam as regras invisíveis do teatro em que estavam inseridas. E ali, entre os silêncios perturbadores e as conversas que não diziam nada, Helena fez a descoberta que iria mudar tudo. Uma carta, uma pista oculta e velada, mencionava algo sobre um herdeiro perdido. Uma descoberta simples, mas que abria uma porta para um túnel de possibilidades. Quem era esse herdeiro? E o que isso significava para ela? Se existia um herdeiro perdido, então a verdadeira identidade de Helena talvez fosse algo completamente diferente do que ela imaginava. E Miguel, ou Gabriel, ou quem quer que ele fosse, saía durante a noite como se tivesse um encontro secreto. Mais uma vez, a curiosidade de Helena a levou a seguir seus passos. Ela o observou atenta até ele se encontrar com um homem que parecia saber muito, mais sobre o passado de sua família do que ela jamais imaginara. A mente de Helena começava a se encher de perguntas. Quem estava manipulando quem? E quem, de fato, possuía as chaves para os segredos que ainda estavam para ser revelados? No final, Helena não sabia mais em quem confiar. As peças se moviam ao seu redor,
e ela ainda estava tentando juntar todas as partes desse quebra-cabeça psicológico que não fazia sentido algum, mas que no fundo estava claramente se desenrolando diante dela, como um livro cujas páginas estavam sendo viradas mais rápido do que ela conseguia acompanhar. O cofre. Esse pequeno pedaço de metal e segredo que parecia, de alguma forma, condensar toda a paranoia que Helena estava começando a experimentar. Cada movimento no escritório da madrasta parecia pesar mais do que o anterior, como se uma força invisível estivesse observando cada passo, cada escolha, e aguardando o momento certo para desferir o golpe final. A tensão no ar era palpável, uma eletricidade que não se via, mas que afetava tudo. Cada palavra dita entre Helena e Miguel carregava um peso de desespero, um eco do que ainda estava por vir. Miguel, ou Gabriel, como ela começava a pensar, nele parecia mais uma sombra do que um homem. Mas que tipo de sombra? Uma sombra projetada pelas próprias mãos de quem? A resposta ainda estava fora de alcance, mas ele, por algum motivo, estava com ela. Agora, ali, em busca do que fosse necessário, para desenterrar o segredo oculto no escritório da madrasta. O pacto estava feito, mas não era um pacto simples, como aqueles que os humanos costumam fazer. Não, aquilo tinha ares de um acordo cósmico, uma troca que envolvia mais do que apenas o presente. Helena, me ajude a encontrar as provas. Eu a protegerei da madrasta, ele disse. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas palavras carregavam uma gravidade que fazia a mente de Helena girar. Cada frase de Miguel parecia ter camadas ocultas, como se ele falasse em códigos que ela ainda não compreendia. Mas ela não tinha escolha. Ela estava no centro de algo, e o que fosse esse algo já não parecia mais ser um simples jogo. Agora, ela percebia que estava sendo puxada por uma força muito maior que ela mesma. Então, havia o cofre. Ah, o cofre. Como o cofre representava tudo o que estava por trás desse grande esquema. Aquele pequeno cubo de ferro parecia ser a chave para um portal de revelações. Mas como tudo em sua vida, as coisas não seriam fáceis. O que Helena não sabia é que ela estava lidando com muito mais do que apenas documentos ocultos. Ela estava lidando com uma imensa rede de poder, manipulação e consequências. O cofre não era apenas um objeto, era uma metáfora, uma chave para uma verdade maior, algo que ela ainda não podia entender completamente. Enquanto ela distraía a madrasta com suas palavras cuidadosamente arquitetadas, Miguel se movia de maneira quase invisível. Ele estava ali, tão silencioso quanto uma serpente, tão meticuloso quanto um relojoeiro, até que finalmente a porta do cofre se abriu. Um olhar breve, uma respiração tensa. Os olhos de Miguel brilharam, mas então ele encontrou algo que o fez parar. O que ele procurava não estava mais ali. O que ele achava que encontraria, o que estava faltando. A sensação de estar sendo ludibriado, de estar sendo manipulado por uma força ainda maior, se intensificou em seu peito. O que deveria ser o segredo da madrasta, o arquivo essencial que confirmaria sua culpabilidade, não estava ali. Mas o cofre não estava vazio. Não. Algo havia sido retirado. O que quer que fosse, um documento, uma prova, já não estava mais ao alcance de suas mãos. Eles haviam chegado tarde demais. A mente de Miguel, que parecia ser um oceano de calma, agora estava em um turbilhão. E Helena, ela sentiu a tensão se multiplicando em suas entranhas. Eles estavam tão perto, mas agora, de alguma forma, tão longe. E então, a mente de Helena fez a transição. A sensação de ser uma espectadora passiva, observando tudo como se estivesse em um palco, foi substituída por uma certeza profunda e crescente. Isso não era sobre heranças ou fortuna. Não era sobre o cofre ou a madrasta. Não, era sobre algo muito maior. Algo que ultrapassava o entendimento humano.
algo que ela, pela primeira vez, começava a compreender, embora ainda estivesse muito distante de tocar completamente. A realidade, como ela sabia, estava se desfazendo. Cada peça, cada movimento no tabuleiro estava se tornando mais e mais distorcido, como se uma força primordial estivesse rearranjando as leis da física e da percepção em tempo real. Miguel, com sua calma enigmática, virou-se para ela e Helena viu algo em seus olhos. Era uma verdade que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Ou talvez fosse uma verdade que ele nem mesmo compreendia completamente. Mas Helena sabia que sua jornada havia mudado para sempre. As peças haviam sido jogadas. O jogo estava em andamento e não havia mais volta. A verdade, como sempre acontece, se revela aos poucos. Um pedaço de um quebra-cabeça que se forma gradualmente, com cada detalhe sendo um reflexo distorcido do todo. Helena não era mais uma simples espectadora. Ela sentia pela primeira vez que a realidade à sua volta estava se desfazendo em camadas, uma após a outra. Os vestígios de normalidade que ela ainda tentava manter, as construções de sua antiga percepção do mundo estavam se desintegrando. Cada nova revelação parecia esgarçar um pouco mais o tecido da sua mente. E, então, ali estava o diário. O pequeno livro, enferrujado pelo tempo, com páginas amareladas que tremiam como um sussurro em sua mão. Helena, ao abri-lo, não sabia se estava prestes a acessar a verdade de sua família ou se estava prestes a descobrir uma mentira tão bem construída que destruiria sua percepção de quem ela realmente era. Mas uma coisa era certa: o passado não estava empoeirado nem encerrado. Estava vivo, vibrando, pulsando em cada palavra escrita. O diário de seu pai, as anotações que ele fizera, não falavam de negócios ou de vida familiar. Falavam de algo mais profundo, um filho perdido. E esse filho perdido, tão enigmático quanto a própria existência de Helena, parecia ser o elo perdido de uma história maior. A questão era: quem era esse filho perdido? E mais importante, por que ele tinha desaparecido? O que isso significava para Helena agora, quando você está perdido em uma teia de mistérios e cada pedaço de verdade parece levar você mais fundo em um abismo de dúvidas? A primeira resposta que surge não é conforto, mas confusão. E Helena estava de fato confusa. Ela sabia que não podia se permitir ser consumida pela confusão, mas ela não conseguia evitar. A madrasta, claro, não tardou a perceber que algo estava acontecendo. Como sempre, ela parecia ser a marionetista, invisível por trás dos fios, controlando as peças que se moviam ao seu redor. Mas quem estava realmente no controle? Quem estava manipulando quem? Essa era a pergunta crucial. A madrasta sabia mais do que dizia. Isso estava claro. E Helena agora começava a ver a madrasta como a peça central em um tabuleiro que ela nem sabia que existia. Uma peça que não apenas manipula, mas também se protege com uma habilidade quase sobrenatural. No entanto, a grande descoberta não estava apenas nas anotações do pai de Helena. O diário, uma revelação mais perigosa do que qualquer arquivo secreto, parecia ser a chave para um novo entendimento. O verdadeiro herdeiro. As palavras ecoaram na mente de Helena. Mas como? Por que ele desaparecera? Qual era o segredo que sua mãe e agora a madrasta tanto tentavam esconder? E o mais inquietante, como o passado de sua família estava tão entrelaçado com a presença de Miguel, ou Gabriel, ou quem quer que ele fosse. Ele não era apenas um homem simples, ele era o elo perdido, o filho que deveria ter sido, o homem que agora estava de volta, trazendo à tona uma revolução silenciosa. Miguel, mais uma vez, se comportava com uma calma absoluta, como se ele já soubesse de tudo, como se já tivesse acessado o grande segredo que estava fora de alcance para Helena. Eu sabia que você ia encontrar isso, ele disse, e sua voz não tinha dúvida.
Não havia hesitação. Helena o observava com uma sensação estranha de impotência e ao mesmo tempo de revelação. Ele não estava ali por acaso. Ele não era um mendigo, nem um simples homem que vagava pela vida à espera de respostas. Ele era o herdeiro, o homem perdido que finalmente voltava para buscar o que lhe fora tomado. Mas havia mais. Quando a madrasta se aproximou com sua visita inesperada, Helena percebeu que não estava apenas lidando com uma mulher com poder sobre a fortuna de sua família, mas com alguém que compreendia o jogo da manipulação de uma forma que ia além do que ela imaginava. A madrasta não estava preocupada apenas em manter a fortuna. Não, ela estava preocupada em manter o controle, e esse controle não era apenas financeiro, era algo mais profundo, mais enraizado. A madrasta era uma peça no tabuleiro, mas quem estava movendo as peças? E ali, entre as sombras de uma noite sem fim, Helena percebeu que nada mais seria como antes. O que ela encontrara no diário não era uma simples pista. Era uma chave para uma porta que estava entreaberta. E por trás dessa porta, ela sabia, estava o grande segredo. O segredo de sua própria existência. O segredo que a colocaria no centro de uma conspiração que ia além de tudo o que ela podia entender. Mas a pergunta era: ela estava preparada para encarar essa verdade? Helena estava agora em um ponto de não retorno, onde a realidade parecia dobrar sobre si mesma como um papel que se enrosca nas suas próprias extremidades. Cada fragmento de informação que ela coletava, cada revelação que surgia, era como uma peça que não se encaixava com as demais. A confusão não vinha apenas das situações externas, mas da tempestade interna que ela estava enfrentando, uma luta silenciosa entre a verdade e a mentira, entre o que ela pensava saber e o que estava prestes a descobrir. A noite que seguiu, a descoberta do diário foi marcada por uma quietude opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de algo indefinido, algo que estava por vir, mas ainda não havia se mostrado completamente. O que mais, Helena se perguntou, ainda estava escondido? O que mais ela não sabia sobre sua própria história? A revelação de que Miguel, ou Gabriel, como ele realmente era, não era o mendigo que ela pensara, mas sim o filho perdido da família Vasconcelos, atirou do lugar de vítima para o de cúmplice involuntária em uma história muito maior do que qualquer narrativa simples de herança ou vingança. Miguel, ou Gabriel, agora se erguia diante dela não mais como um enigma, mas como a chave para um passado que Helena mal conseguia entender. O incêndio que ele descreveu, sua sobrevivência milagrosa, a vida nas ruas, tudo parecia uma história de ficção, mas havia um núcleo de verdade em cada palavra, como se ela estivesse ouvindo a versão não filtrada de uma realidade que lhe fora escondida por anos. "Eu sou o herdeiro perdido", ele disse com uma calma impressionante, como se fosse uma frase que ele já tivesse repetido tantas vezes que não causava mais espanto. Helena, por sua vez, tentou processar, mas tudo parecia em desacordo com a sua visão de mundo. Ela estava tão profundamente imersa em uma vida que acreditava ser real, uma vida estruturada por mentiras e manipulações, que ao descobrir a verdade, ela se sentia como uma peça fora de lugar. O jogo de sua madrasta estava em andamento há muito tempo, mas agora parecia que as peças estavam se movendo em direções inesperadas e tudo estava prestes a colapsar. Enquanto a revelação de Miguel feria o que Helena acreditava ser a realidade, ela não teve tempo para se permitir digerir totalmente as implicações de sua nova situação. A madrasta, com sua presença sempre observadora e manipuladora, não tardou a mostrar que tinha mais controle sobre as coisas do que ela jamais poderia ter imaginado. Quando a ameaça direta de destruição das pessoas que Helena amava chegou,
As palavras de sua madrasta passaram a ter um peso muito maior. O jogo estava ficando perigoso e a aposta estava se tornando pessoal. Helena se viu novamente entre a espada e a parede. Ela não podia voltar atrás, nem esconder-se no conforto das mentiras que lhe haviam sido dadas como verdade. O que ela soubera até então, sua história, a história de sua família, era apenas uma fachada para um mundo muito mais complexo, onde interesses maiores estavam em jogo. A madrasta sabia mais sobre tudo isso do que ela, e sua posição de poder era mais sólida do que Helena imaginara. Agora, a verdadeira batalha estava sendo travada nos bastidores, com peças de xadrez invisíveis movendo-se de um lado para o outro, e cada movimento gerava consequências irreversíveis. Miguel não estava ali apenas para recuperar sua herança. Ele estava ali para algo maior, algo que Helena não conseguia ainda entender completamente. Seu passado, longe de ser simples, estava entrelaçado com os segredos mais profundos da família Vasconcelos, e seu retorno não era um mero acaso. Ele não se via mais como alguém em busca de justiça, mas como uma peça estratégica, um agente de mudança que estava prestes a derrubar um império construído sobre manipulação e mentiras. Enquanto isso, a ameaça da madrasta se tornava mais tangível. Ela não era apenas uma mulher sedenta por poder. Ela era uma peça central, uma peça que se mantinha ali por muito tempo, manipulando tudo ao seu redor. E o mais insidioso de tudo era que ela não precisava de métodos brutais. Ela usava a mente, a estratégia, a manipulação emocional como ferramentas para controlar o jogo. A vida de Helena estava agora na linha, e mais do que nunca, ela precisaria tomar uma decisão crucial. Com os perigos crescendo e a verdade finalmente sendo desenterrada, Helena sabia que já não poderia mais voltar atrás. Ela estava, em essência, em um jogo cujas regras estavam mudando rapidamente. Cada passo que ela dava no escuro parecia levá-la mais fundo em um labirinto onde as saídas eram escassas e as respostas ainda mais raras. O passado, com suas mentiras e segredos, estava finalmente sendo desvelado. Mas o que isso significava para o futuro? E o futuro estava prestes a se tornar ainda mais imprevisível, porque, como Miguel dissera, não podemos fugir do destino. O que é nosso, eventualmente, nos encontra. Helena estava agora completamente imersa em um mundo onde nada mais fazia sentido. Ela havia pensado que estava jogando em um tabuleiro simples. Herança, segredos familiares, a clássica disputa entre bem e mal. Mas, como sempre acontece, quando o véu da realidade começa a se rasgar, ela descobriu que tudo o que pensava saber estava apenas arranhando a superfície de algo muito mais profundo, mais complexo. Agora, tudo parecia um jogo multidimensional, onde cada peça não era o que parecia ser e cada movimento se desdobrava em 1000 outros movimentos simultâneos. Quando o advogado confirmou o que Helena já suspeitava, que existia um testamento verdadeiro escondido em algum lugar, ela não sentiu alívio, não mais. O que antes parecia ser um simples objetivo a ser alcançado, agora se revelava como apenas uma peça em um jogo que nem ela, nem Miguel podiam controlar completamente. Eles estavam sendo jogados, mas o que mais havia por trás dessa manipulação? As perguntas eram tantas que ela mal conseguia processá-las, e cada resposta parecia gerar mais mistérios. O testamento não era apenas um documento, era uma chave que abriria portas para segredos ainda mais obscuros, secretos. O advogado, um homem que parecia saber demais e ao mesmo tempo não o suficiente, revelou que o testamento original havia sido escondido em uma instituição de caridade. Mas o mais perturbador não foi a revelação sobre o local. Foi a maneira como ele disse isso.
como se estivesse apenas compartilhando uma parte de uma história maior, sem realmente entender sua totalidade. A tensão no ar, como uma corda prestes a se romper, foi apenas aumentada quando os homens armados invadiram o escritório. Não havia mais tempo para hesitar, não havia mais espaço para perguntas. O advogado foi baleado e as coisas saíram completamente do controle. No momento em que os capangas da madrasta invadiram o escritório, Helena teve a sensação de que estava vivendo em um filme, mas um filme sem roteiro. Cada cena estava sendo escrita no instante em que acontecia. Cada novo perigo, cada nova reviravolta era inesperada. Eles fugiram, se esgueirando pelas ruas, mas isso não era mais uma fuga. Era uma corrida contra o tempo, contra forças invisíveis que operavam nos bastidores e, mais do que isso, contra o próprio destino. Eles tinham um objetivo claro: encontrar o testamento. Mas Helena começava a questionar a lógica de tudo isso. O testamento, como o advogado havia mencionado, era guardado em um cofre na instituição de caridade. Mas o que significava esse testamento realmente? O que estava escondido além de uma herança? Ela começou a perceber que essa história não era sobre dinheiro, não era sobre quem ficaria com a fortuna. Era sobre poder, controle e, acima de tudo, quem detinha as informações, quem detinha o poder de manipular o passado para moldar o futuro. A viagem até a instituição de caridade não era apenas um deslocamento físico, era uma jornada mais profunda, um mergulho nas sombras da história. Cada passo parecia trazê-los mais perto de uma verdade que os colocaria em risco de perder tudo, incluindo suas próprias vidas. E claro, havia a constante sensação de que estavam sendo observados. Cada movimento, cada palavra dita parecia ser parte de uma cena ensaiada. Mas ensaiada por quem? Por que estavam sendo vigiados tão de perto? Quando finalmente chegaram à instituição, as coisas não eram como haviam imaginado. Eles estavam prontos para encontrar o testamento, para descobrir o que mais havia sido escondido. Mas o que encontraram foi mais uma cilada. A madrasta, como uma marionetista invisível, havia antecipado cada movimento deles. Helena sentiu, pela primeira vez, que tudo o que ela havia feito até aquele momento, todas as suas escolhas, todos os passos que ela achava que estavam em direção à liberdade, não passavam de movimentos dentro de um jogo que ela não entendia. E pior ainda, parecia que ela estava jogando contra uma adversária que sabia exatamente o que estava fazendo. Os dois caíram em uma emboscada. A sensação de traição era palpável, mas não havia tempo para lamentar. A sensação de estar em um labirinto onde as paredes se moviam, onde as saídas se fechavam antes que você pudesse encontrá-las, se intensificava. Helena sabia que não podia mais confiar em nada nem em ninguém. O que ela considerava ser uma luta por justiça, agora parecia uma luta por algo muito mais abstrato, uma luta por controle sobre a própria realidade. A madrasta, com sua astúcia e seus aliados ocultos, os havia colocado exatamente onde ela queria. E agora, a única coisa que restava era tentar sair desse jogo de xadrez vivo com vida. Mas a pergunta que persistia em sua mente era: até onde ela estava disposta a ir para escapar da armadilha? E mais importante, quem estava realmente no controle dessa história? Miguel estava ciente de que, uma vez mais, a realidade se desintegrava ao seu redor, como um labirinto cujas paredes se moviam, desfazendo qualquer sentido lógico que ele tivesse tentado construir até aquele ponto. Mas, como qualquer viajante, através do caos, ele se mantinha com a calma de quem já sabe que o controle é uma ilusão. Helena, por outro lado, estava apanhando nas cordas da confusão, seus sentidos turvados pela crescente tempestade de manipulações e revelações, cada uma mais intensa que a anterior.
As mentiras que ela tomara como verdades estavam se desfazendo, uma por uma, deixando um vácuo onde só restavam perguntas e incertezas. Miguel havia sido capturado. Isso era uma realidade dura. Mas o que significava realmente ser capturado nesse jogo? Capturado, sim, fisicamente, mas a verdadeira captura estava na mente de quem o observava. A madrasta, com seus esquemas e sua fachada de poder, acreditava que havia prevalecido, mas a ironia era que, naquele momento, estava prestes a ser superada por um movimento que ela nem compreendia. Miguel já não se via como um simples fugitivo ou herdeiro. Ele era uma variável desconhecida em um sistema muito maior, muito mais complexo do que qualquer peça de poder ou dinheiro. O homem que antes pensava estar lutando apenas por uma fortuna, agora se dava conta de que sua verdadeira batalha não era por herança, mas por uma compreensão mais profunda das forças invisíveis que regiam não apenas sua vida, mas toda a realidade que ele conhecia. Helena, por sua vez, estava se tornando cada vez mais uma espectadora de um espetáculo cuja direção ela não entendia, mas que estava começando a aprender a interpretar. Sua busca para salvar Miguel, para resgatar o homem que acreditava ser o herdeiro perdido, era, de certa forma, um reflexo de sua própria busca por algo mais profundo, mais autêntico. Mas quando um aliado inesperado, aquele que ela imaginava ser uma figura distante, revelou a verdade sobre o testamento e o segredo mais profundo de sua família, a percepção de Helena começou a se modificar. O testamento não era apenas uma chave para uma fortuna. Era uma chave para um segredo ainda maior. Um segredo que colocava tudo o que ela pensava saber sobre sua própria existência em xeque. Esse novo aliado não estava apenas jogando o jogo de poder de uma maneira superficial. Ele compreendia as peças, as sutilezas do tabuleiro. E o mais inquietante, ele sabia mais do que estava revelando. O testamento, ou melhor, a parte que estava escondida dentro dele, era apenas uma parte de um esquema muito maior. Helena soubera desde o início que não estava apenas lidando com questões financeiras. A madrasta não estava interessada só no dinheiro. O verdadeiro objetivo dela era controlar as informações, manipular a história e, com isso, construir um império invisível. À medida que os eventos se desenrolavam, Helena teve a sensação crescente de que sua vida não era mais sua para controlar. Ela não estava mais em um terreno seguro. O chão se movia sob seus pés e cada passo parecia levá-la mais fundo em uma teia de conspirações que ela mal começava a entender. O que ela havia considerado ser uma simples busca por um testamento e a verdade sobre sua herança se transformava em uma luta existencial pela própria liberdade de pensamento. Quem ela era, afinal? O que sua família representava realmente? E o mais importante, quem estava realmente controlando o destino de todos, mesmo quando pareciam ser apenas peões no tabuleiro de uma guerra invisível? Helena sabia que precisaria se mover rápido para salvar Miguel, para impedir que ele fosse levado para fora do país. Uma ameaça real, não apenas uma metáfora para o que estava em jogo. Ela começava a perceber que o verdadeiro segredo não estava nas fortunas ou nas terras, mas no controle da narrativa. Quem controlasse a história, controlaria tudo. As forças estavam se alinhando e ela, sem saber como, estava sendo forçada a jogar esse jogo de guerra de informações. Ela seguiu o caminho do resgate, planejando cada passo, disfarçando-se, escondendo-se nas sombras. O jogo de espelhos estava em pleno andamento. Cada movimento dela parecia refletir algo distante, algo maior do que qualquer plano individual. E, no entanto, cada movimento de Helena também estava traçando um caminho de revelação. E ela não poderia mais escapar das consequências de cada decisão tomada. Miguel, no entanto, não era mais o mesmo homem que havia começado a jornada.
Ele já não via a vida como uma simples batalha por justiça ou por amor. Ele via agora o jogo nas suas camadas mais profundas. O testamento, as heranças, as traições, tudo isso fazia parte de um código maior que ele, agora estava começando a entender. Ele não era o herdeiro perdido. Ele era um agente de mudança, um catalisador para algo muito mais profundo e talvez, só talvez, o único capaz de desatar o nó da realidade que estava apertado em torno de todos eles. E, enquanto isso, a madrasta observava, ainda acreditando que controlava tudo. Ela não sabia o que estava por vir. Mas Helena, em um instante de clareza súbita, percebeu o que estava em jogo. O destino de todos estava prestes a ser decidido, e o resultado não dependia mais de nenhum dos peões. Dependia de quem tinha o controle da narrativa. A verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Mas como qualquer estudante das conspirações mais complexas, você sabe que ela raramente se apresenta de forma simples. Quando Helena e Miguel finalmente conseguiram escapar da cilada da madrasta, pensaram que o pior já havia passado. Mas logo entenderam que o que havia ocorrido até agora era apenas o aquecimento, a introdução ao grande espetáculo. A verdade, quando finalmente chega, é um convite para perder o controle, e nada mais perigoso do que aquilo que você não compreende completamente. No entanto, a ironia do destino, com seus jogos de xadrez cósmico, nunca se revela de uma forma previsível. O documento que eles haviam encontrado não era apenas uma evidência da corrupção de sua madrasta. Era algo muito mais profundo, uma chave para um mistério ainda maior. Helena, olhando para as palavras escritas naquele papel, sentiu o peso de sua realidade, se fragmentando em múltiplas camadas. Era como se ela tivesse sido puxada para um espelho que se refletia infinitamente em todas as direções. A madrasta, em sua insensatez, não compreendia ainda a força dos adversários com quem estava lidando. Ela acreditava estar no controle, com suas estratégias de manipulação, suas ameaças, suas falácias. Mas a verdadeira ironia era que ela, uma marionete do destino, estava apenas em um papel secundário em um jogo muito mais grande e antigo do que ela jamais poderia imaginar. Cada movimento dela estava criando uma resposta em espiral, uma cadeia de consequências que se ampliavam, como o efeito de uma pedrinha jogada em um lago, onde as ondas se propagam sem cessar. O documento que Miguel e Helena haviam encontrado não só ligava a madrasta aos crimes de desvio de milhões, mas também era uma prova de algo que transcendeu a busca por justiça ou vingança. Helena começou a perceber que ela, de alguma forma, não estava apenas perseguindo os ecos do passado, mas também trilhando um caminho que a levava mais profundamente a uma rede de manipulação social e histórica que se estendia até as raízes de sua própria família. Era um complexo sistema de conexões invisíveis, de forças arcanas que operavam nas sombras e moldavam a realidade de uma maneira tão insidiosa que ninguém conseguia ver. Enquanto isso, a ameaça de destruição, de silenciamento, se aproximava. Eles sabiam que não podiam confiar em ninguém, que qualquer movimento errado poderia ser fatal. A madrasta, agora armada com informações sobre onde estavam e quem os apoiava, se tornava ainda mais perigosa. Helena e Miguel, sentindo-se como peças em um jogo de cartas marcadas, tomaram uma decisão arriscada: levar as evidências à mídia, expor a verdade antes que fosse tarde demais. Mas a mídia, como qualquer estudante do caos sabe, não é simplesmente uma plataforma para a verdade. Ela é, na melhor das hipóteses, uma ferramenta para manipulação. E embora as manchetes estampassem o nome da madrasta como suspeita de corrupção, havia uma sensação crescente de que a verdade estava sendo distorcida em tempo real. Cada informação que circulava estava sendo filtrada.
cada revelação era transformada para servir a um propósito. O controle sobre a narrativa nunca havia sido tão crucial. O ataque à casa onde Miguel e Helena se escondiam foi, de certa forma, esperado. Era o movimento de um mestre em um jogo de xadrez avançado. A madrasta se antecipava, sabendo que Helena e Miguel iriam tentar expor a verdade. Ela, no entanto, subestimou a velocidade com que as marionetes do destino se movem. O túnel subterrâneo, uma rota de fuga aparentemente trivial, tornou-se o único caminho possível para a sobrevivência. Mas mesmo ali, na escuridão, as sombras continuavam a se mover e a sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. O plano deles era simples: continuar em movimento, continuar buscando os aliados que poderiam confirmar a história. Um jornalista renomado foi contatado, uma tentativa de abrir um canal direto com o mundo externo. Mas, mais uma vez, o que Helena começou a perceber era que não importava quem soubesse a verdade. A mídia, o público, estavam todos sendo moldados para ver o que as forças no poder queriam que vissem. Naquela noite, quando as manchetes explodiram nos jornais, quando a madrasta finalmente foi exposta ao mundo, Helena sentiu um gosto amargo na boca. Não era uma vitória. Era apenas o começo de um novo tipo de batalha, onde as verdades não eram apenas reveladas, mas remodeladas, reinterpretadas, constantemente alteradas pelas forças invisíveis que as manipulavam. Era uma guerra por significado, uma luta pelo controle da percepção. E em um mundo onde a percepção é tudo, o que mais poderia ser confiável, além do próprio sentido de propósito? Enquanto a madrasta tentava manipular a mídia, tentando fazer com que todos acreditassem que Helena era uma vítima, a mente de Helena foi tomada por uma última pergunta: o que restaria quando a verdade, como sempre, fosse diluída e reconstruída em novas formas, novas narrativas? E no final, quem controlava realmente essa narrativa? A batalha pela verdade, na sua essência mais pura, estava apenas começando. A marionete da madrasta, no palco de sua própria fabricação, achava que controlava as cordas invisíveis com uma precisão hipnótica. Mas a realidade, ou talvez a ilusão de controle, estava começando a escapar de suas mãos como areia fluindo entre os dedos. Helena e Miguel haviam dado o primeiro golpe em sua máscara de poder, mas o contra-ataque estava apenas começando. E como qualquer bom conspirador sabe, as respostas não estão nas ações óbvias, mas nas reações inesperadas. O ataque que parecia iminente, mais uma vez, foi esperado, mas ainda assim, a gravidade do jogo mudava a cada movimento. A madrasta, manipuladora mestre, acreditava que poderia virar a narrativa a seu favor, criar uma nova história onde Helena fosse retratada como a ingênua e Miguel o oportunista. Uma inversão estratégica de papéis, onde os peões eram deslocados com maestria para garantir que a história fosse reescrita. Mas quem está realmente no controle de uma narrativa quando os personagens começam a se afastar do guião? Quando as marionetes decidem cortar os fios e agir por conta própria? Helena estava no centro de um furacão de informações, e a mais recente manobra da madrasta, com seu apelo para que o público acreditasse que ela era uma vítima, não era um simples truque, era um aviso. A história de todos estava sendo moldada não apenas por fatos, mas pela percepção que se projetava sobre esses fatos. E a percepção, como qualquer estudioso de paradigmas sabe, não é estática. Ela se altera, se distorce, se reinventa a cada interação. A narrativa que estava sendo criada não mais pertencia a Helena, mas à madrasta, que, sem saber, acabava de dar início a uma espiral de manipulações ainda mais profundas. Miguel, sentado na penumbra de sua própria consciência, sentiu a pressão da ironia se apertando.
Cada movimento, cada palavra, cada silêncio, tudo isso estava sendo jogado para frente e para trás, em um tabuleiro de xadrez invisível, e ele começava a perceber a complexidade da trama que estava tecendo. Ele não era mais o homem simples que havia começado sua jornada. Ele se tornara uma representação do caos, um reflexo das forças inconscientes que movem as marionetes e que, em última instância, dirigem o destino das coisas. Mas o que era o destino, senão uma sequência de escolhas baseadas em percepções distorcidas da realidade? Helena, por outro lado, não estava apenas assistindo à história sendo escrita. Ela estava, pela primeira vez, começando a escrever sua própria. Cada passo que dava, cada decisão, estava se tornando um ponto de inflexão. O que era real e o que era manipulação. O que ela acreditava ser a verdade sobre sua madrasta, sobre sua família, estava sendo desconstruído em tempo real. A ideia de que a verdade fosse uma linha reta, uma descoberta simples e objetiva, parecia cada vez mais absurda. A verdade não era algo que se encontrava, era algo que se construía, ou melhor, algo que se desvendava de camadas em camadas, como uma cebola podre com infinitas camadas de mentiras. Quando a ligação anônima chegou, uma advertência sobre o perigo iminente, uma pista de que sua vida estava prestes a ser mais uma vez virada de cabeça para baixo, Helena teve a sensação de que nada mais poderia ser simples. Ela já estava lidando com forças que transcendem o que qualquer pessoa comum poderia entender. A madrasta, com sua incessante manipulação da mídia e da opinião pública, era apenas um reflexo da verdadeira batalha que estava acontecendo. Ela não estava sozinha. O que Helena não compreendia totalmente era que a madrasta não estava apenas manipulando as notícias. Ela estava, na verdade, alimentando uma narrativa que ela própria não entendia. Uma narrativa maior do que qualquer um dos envolvidos poderia controlar. O sequestro de Helena, a última cartada da madrasta, não era simplesmente um movimento físico, mas simbólico. Era uma tentativa desesperada de parar a corrente de verdade que estava sendo construída, de reverter os papéis e retomar o controle. Mas o que a madrasta não sabia, o que ela não podia prever, era que o movimento dela, longe de silenciar Helena, apenas acentuava o fato de que as peças já estavam em movimento. Ela acreditava que, ao sequestrar Helena, teria a vitória final. Mas o que ela ignorava era que, em um jogo de altas apostas, o verdadeiro golpe é dado na forma mais silenciosa, na observação, na consciência de que tudo o que acontece ao seu redor está sendo manipulado por forças maiores. Miguel então tomou a decisão. Ele se entregaria. Ele era a isca, a moeda de troca. Não por bravura ou por um desejo de ser herói, mas porque ele entendeu algo crucial. A liberdade de Helena não estava em suas mãos. O verdadeiro poder estava na entrega, no sacrifício calculado, na manipulação da narrativa. Ele sacrificaria sua liberdade para garantir que Helena fosse libertada. Mas ao fazer isso, ele também tomaria o controle de algo ainda maior. O jogo, que parecia ser uma simples busca pela verdade, estava se transformando em uma luta pelo controle da própria percepção da realidade. A madrasta pensava que estava ganhando, mas o que ela não percebia era que sua própria história estava sendo desfeita pedaço por pedaço. O sequestro de Helena, longe de ser o fim, era apenas mais um movimento em uma série de espirais que eventualmente a levariam a um ponto sem retorno. E no final, todos eles estavam sendo jogados em um tabuleiro onde os resultados eram determinados não pelas ações diretas, mas pela percepção das coisas, pelo modo como as histórias seriam contadas. Miguel, com o olhar fixo no abismo do que se aproximava, compreendeu a natureza do sacrifício de forma que poucos são capazes de fazer. Quando você decide entregar-se,
não é só o corpo que se doa, mas a percepção de sua própria existência. Ele sabia que estava prestes a ser engolido pelo jogo das sombras, mas entendia também que este movimento, este último movimento, poderia redefinir não apenas sua trajetória, mas a de Helena e de todos ao redor deles. A madrasta, com seus planos de fuga, se preparava para um ato final de manipulação, acreditando que, com a captura de Miguel, sua vitória estaria garantida. Ela não entendia o verdadeiro jogo. Não via que estava jogando as peças de um xadrez cujas regras estavam além da sua compreensão. Mas Miguel não estava ali para se render à história que ela queria contar. Ele era mais do que um simples peão sacrificial. Ele era o reflexo do caos ordenado, o elemento perturbador que poderia rasgar qualquer narrativa e substituí-la por outra. Ao se entregar, ele não apenas estava evitando um confronto físico, mas desafiando a própria noção de controle. A madrasta, ao manipulá-lo, pensava que estava na vanguarda do jogo, mas, na verdade, ela havia entrado no campo minado da percepção distorcida. Ao entregar-se, Miguel havia semeado as sementes da própria subversão. Ele não era mais o prisioneiro da trama. Ele era a chave para sua desconstrução. Helena, por sua vez, estava começando a perceber a complexidade de seu próprio papel neste emaranhado de eventos. O sequestro de Miguel, embora parte de um plano desesperado de sua madrasta, não era o golpe decisivo que ela pensava. A verdadeira luta, ela sentiu, estava em outro nível. A madrasta, ao sequestrar Miguel, não conseguia entender a força subjacente das escolhas de seu prisioneiro. O que a madrasta ignorava era que, ao aprisioná-lo, ela apenas o havia lançado no epicentro de uma estratégia que ela mesma não era capaz de ver. O plano de fuga, no entanto, não era algo que pudesse ser simplificado em uma ação direta. Não era só uma questão de escapar. Era uma dança complexa de intenções e percepções, onde cada movimento estava imerso em uma rede de significados que escapavam ao controle de qualquer um dos jogadores. A verdade, essa entidade escorregadia estava sendo manipulada mais uma vez. Mas o que Helena e Miguel estavam começando a perceber era que a verdadeira arma não era mais o documento, não era mais a fuga. Era a capacidade de redefinir a narrativa, de usar as próprias armas da madrasta contra ela. A madrasta, com sua obsessão por poder, pensava que estava controlando todos os aspectos da situação. Ela sabia onde Miguel estava, ela sabia onde Helena estava, mas como qualquer conspirador que já tenha jogado com as sombras, ela não compreendia a profundidade do abismo em que se lançava. Miguel sabia que, ao ser capturado, estava se tornando algo além de um prisioneiro. Ele estava se tornando o catalisador de um evento que transcendia a luta por fortuna e vingança. Ele, de certa forma, havia se tornado a própria contradição de sua história. Quando a madrasta finalmente revelou seu plano final de fuga, com suas ameaças de destruir todas as provas, de erradicar qualquer vestígio da sua corrupção, ela não soubera que, na tentativa de escapar, ela estava apenas preparando o terreno para sua própria queda. A prisão de Miguel, embora aparentemente o fim da linha para ele, era, na verdade, apenas o início de uma nova fase no jogo. Ele se entregava não para ser derrotado, mas para enganar. E, ao fazer isso, ele se tornava mais perigoso do que jamais foi. Ele sabia que o momento de confronto não era no instante em que ele se entregava, mas no momento em que as consequências de sua captura se desdobravam como um efeito dominó imprevisto. Helena, armada com essa percepção crescente, começou a entender que seu papel não era apenas fugir ou evitar o confronto. Era compreender a intrincada teia em que ela mesma se encontrava. A madrasta, com sua manipulação, sua confiança no poder, sua crença de que estava no controle, não via que estava jogando uma partida com peças invisíveis. A narrativa que
Ela tentava criar a versão de sua história que ela queria impor ao mundo, estava se desfazendo enquanto ela tentava forjar uma fuga. Cada movimento dela estava gerando uma resposta que ela não conseguia controlar. A chave para o final desse jogo, se é que podemos chamar isso de final, não estava em resgatar Miguel ou expor a madrasta de forma tradicional. Não era um golpe direto de justiça. Era a subversão da própria ideia de justiça, a destruição da ideia de controle. O que Miguel e Helena estavam começando a perceber era que, ao se entregar ao que parecia ser o destino inevitável, eles estavam, na verdade, indo além do ciclo de manipulação que sua madrasta tinha criado. Eles não estavam mais jogando o jogo dela. Eles estavam redefinindo as regras. E, ao fazer isso, estavam finalmente libertando a si mesmos. A batalha final, portanto, não seria travada nos campos da mentira, mas no terreno do inconsciente coletivo, onde a verdade, quando revelada, se tornava a única força capaz de reconstruir as peças do jogo. A madrasta, em sua última tentativa de controlar tudo, estava apenas garantindo sua própria derrota. E Helena e Miguel, com a força silenciosa do entendimento, estavam prestes a colocar fim ao ciclo de engano, não com uma explosão, mas com uma compreensão clara do que a verdade realmente significava. A narrativa, como um velho feitiço prestes a ser desfeito, começava a se reconfigurar. O julgamento da madrasta não seria o fim, mas apenas mais uma linha no vasto texto que ela pensava controlar. O tribunal, com suas cadeiras vazias e suas palavras pesadas, parecia um cenário familiar para ela, uma das muitas peças do grande jogo onde ela sempre acreditou estar no comando. Ela, que por tanto tempo teceu a rede de mentiras, agora se encontrava nela, à mercê dos fios que ela mesma havia puxado. Mas quem é o verdadeiro culpado no teatro das sombras? O homem ou a mulher que cria os fios, ou a marionete que se rebelou e cortou os próprios laços? A madrasta, em sua ânsia de manter as aparências, de perpetuar uma história que a glorificava, não percebia que, ao buscar esconder sua corrupção, ela estava apenas expondo mais da verdade que ela tanto temia. Afinal, a verdade nunca é algo que se possa prender em um cofre. Ela escapa, ela se infiltra, ela se revela no momento mais inesperado, no cenário mais improvável. E agora, no tribunal da história, ela era a protagonista de uma tragédia que ela não sabia como controlar. Seus crimes não eram apenas financeiros, mas simbólicos. Ela havia roubado não apenas uma fortuna, mas a narrativa da própria família. E como qualquer bom narrador sabe, a história, por mais que se tente distorcê-la, se vinga. A verdade, ainda que deformada, jamais permanece oculta para sempre. Ela emerge como o sol que rasga as trevas da noite, até que a mentira, por mais complexa que seja, se dissolva sob sua luz. Miguel e Helena, por outro lado, estavam vendo os resultados de suas ações, não como uma vitória pessoal, mas como um desmantelamento do sistema que as mantinha aprisionadas. Eles já não eram mais os peões de um jogo. Eles haviam se tornado algo além. A revelação pública dos crimes da madrasta, com seus desvios de fundos, sua manipulação da verdade, estava redefinindo a história não apenas de uma família, mas de uma sociedade inteira. A madrasta acreditava que estava controlando a narrativa, mas como em todos os grandes dramas, quem realmente controla a história não são os personagens, mas o público. E o público já havia visto a verdade. Helena, que inicialmente se sentia uma marionete nessa história, agora começava a entender o verdadeiro poder da narrativa. Não era uma questão de força bruta ou de quem tinha mais dinheiro ou influência. Era uma questão de quem podia controlar o modo como os eventos seriam lembrados. E à medida que a mídia explodia com as revelações sobre os crimes da madrasta, a verdade estava finalmente sendo ditada, não pelas palavras da acusada, mas pelas ações daqueles que por tanto tempo
foram forçados a viver nas sombras. O julgamento não era mais apenas sobre a madrasta, era sobre todos os sistemas de poder que ela representava. O poder da mentira, o poder da manipulação da percepção, o poder da manipulação da história. E quem, senão aqueles que haviam sofrido sob esses sistemas, poderiam agora finalmente escrever a história de acordo com sua própria verdade? E madrasta, agora sentada no banco dos réus, percebeu, talvez tarde demais, que seu controle sobre a narrativa estava se esvaindo. O tribunal não estava mais interessado em suas explicações. Não havia mais espaço para as desculpas que ela, tão habilidosamente, arquitetara ao longo dos anos. Sua arrogância a havia cegado, a havia levado a acreditar que ela poderia se livrar de qualquer situação, manipular qualquer circunstância a seu favor. Mas ela não percebeu o poder que a verdade tinha em suas mãos. E como sempre acontece quando a verdade é finalmente revelada, nada mais poderia ser ocultado. Helena, que antes parecia perdida no turbilhão das mentiras, agora estava vendo com clareza. Ela entendia que o verdadeiro poder não residia mais no dinheiro, não nas riquezas da família, mas na habilidade de expor a verdade, por mais dolorosa que fosse. Não era uma questão de vingança ou de recompensa. Era uma questão de reconstruir a história a partir dos escombros das mentiras. E assim, o julgamento da madrasta não era o fim, mas apenas o início de algo maior. O sistema que ela representava, o império de manipulação que ela havia criado, estava sendo desmontado peça por peça. E no fim, as vítimas não seriam mais sombras em sua própria história. Elas se tornariam os autores da narrativa. Helena e Miguel estavam agora escrevendo a última página do livro, e o que restava da madrasta era apenas a lembrança de uma farsa desfeita. A mídia, que tanto havia sido manipulada, agora se tornava o palco da verdade. E a história que se seguiria não seria a da madrasta, mas a de dois indivíduos que finalmente haviam se libertado não apenas da opressão, mas da falsa história que fora escrita sobre suas vidas. O mundo, como sempre, girava, mas não como antes. Depois de tudo o que aconteceram, a narrativa que uma vez parecia tão rígida, com seus fios de controle, suas ilusões de segurança e suas certidões de poder, estava agora desfeita. Não se tratava mais de uma simples história de vingança ou de fuga. Não se tratava de um final de capítulo que fizesse os espectadores sentirem a justiça como uma conclusão palatável. O que Helena e Miguel estavam agora experimentando era algo muito mais profundo e perturbador. A liberdade que vem com a desconstrução total da própria identidade. E como Robert Anton Wilson nos ensinaria, não há liberdade sem caos. A liberdade, de fato, é um estado de constante desconstrução. O que acontece quando se rompe as correntes da opressão? Quando se expõe a verdade, não há mais categorias fixas, não há mais certo e errado. Há apenas a complexidade do ser humano e a percepção do infinito jogo de ilusões que criamos sobre nossas vidas. Helena e Miguel, após terem sido forçados a navegar nas sombras de uma história moldada por outros, agora se viam à beira de uma nova realidade. Mas essa nova realidade, à medida que se desdobrava, não era uma simples transição para um futuro mais claro ou menos turbulento. Era o começo de uma jornada metafísica, onde as certidões de identidade que eles haviam carregado estavam sendo constantemente desafiadas, redefinidas e dissolvidas. O que significava ser Helena Vasconcelos ou Miguel Vasconcelos, quando a verdade em torno deles se desintegrava? A ideia de começar de novo, de uma nova vida, não era uma verdade absoluta. Eles não estavam simplesmente apagando o passado, nem renunciando à sua identidade. Estavam, de fato, destruindo as narrativas que tinham sido impostas a eles e reescrevendo a história de suas próprias existências.
Mas, em última análise, o que significa começar de novo quando as palavras são fluidas e a percepção é maleável? O que significa quando você não pode mais se agarrar à narrativa externa de quem você é e deve inventar sua própria? E essa é a grande lição de Wilson. A percepção da realidade, da identidade e da verdade é uma construção. A liberdade não reside em escapar das forças externas, mas em perceber que essas forças são tão falíveis quanto qualquer uma das nossas próprias crenças. O futuro, como sempre, está indefinido. Cada escolha, cada ação, cada pensamento abre novas ramificações no tecido da realidade. E aí, no meio dessa reconstrução do eu, Helena e Miguel começam a entender que o verdadeiro significado da liberdade não é a ausência de ameaça, mas a consciência da complexidade da jornada humana. A busca por um novo começo não é uma busca por clareza, é, ao contrário, uma busca pela aceitação do caos e da fluidez da existência. O que resta para eles agora? O simples prazer de viver sem a ameaça constante da manipulação? O desejo de reconstruir o legado da família Vasconcelos? Ou há algo mais profundo, mais simbólico, mais misterioso que se esconde em sua libertação? A resposta, como sempre, está em suas mãos, mas será fluida e sempre em processo. Pois no fim o futuro nunca é fixo. E o novo começo sempre vem com suas próprias perguntas, paradoxos e enigmas. Por fim, o que parece ser a última reviravolta na história. A ameaça de aliados secretos da madrasta ainda na sombra. Não faz mais sentido. Eles são livres, não porque se livraram de uma figura do passado, mas porque finalmente perceberam que as ameaças externas nunca foram o verdadeiro perigo. O verdadeiro risco, o verdadeiro enigma da vida, é sempre aquele que está dentro de nós mesmos. O risco de sermos moldados por forças invisíveis, de viver nossas vidas como marionetes de histórias que nunca criamos. E, assim, Helena e Miguel partem, não para fugir do mundo, mas para abraçar sua complexidade. Eles vão para longe, não para escapar de algo, mas para explorar a vastidão de sua própria liberdade. O legado da família Vasconcelos será restaurado, mas não será uma restauração no sentido tradicional. Será uma fundação, uma base. Para o novo, um símbolo de que, apesar das forças do caos que ameaçam nos engolir, a verdadeira liberdade vem de aceitar o incontrolável e de dançar com a imprevisibilidade da vida. O verdadeiro final não é a resolução de um problema externo, mas a compreensão de que a liberdade vem quando finalmente nos libertamos das histórias que criamos sobre nós mesmos. A narrativa, como sempre, continua, mas agora Helena e Miguel são os narradores, e no fundo todos somos.